aí galera, beleza? Hoje a gente vai ver o que fazer quando a sua equação for não homogênea. Como é que você encontra a solução geral? A gente vai ver que para encontrar a solução geral você precisa de uma solução particular mais a solução da equação homogênea. Para encontrar a solução da não homogênea. Bora lá, bora ver como é que faz isso. Vamos encontrar a solução para uma equação não homogênea. Considere essa equação aqui. Bom, a gente vai considerar que essa equação é não homogênea. Então, esse g aqui vai ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, cai nos casos que a gente já estudou. Então, bora ver o que acontece quando ele é diferente de zero. Tem um teorema que vai falar o seguinte, ó. Se yp é uma solução particular da equação acima, ou seja, esse yp é uma solução qualquer de uma equação não homogênea. Então, a solução geral é dada por isso aqui, onde y1 e y2 formam o conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, a sua solução geral para uma equação desse tipo aqui, não homogêneo, vai ser composta por duas coisas. Uma solução particular da não homogênea, mais uma solução da homogênea. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, se você quer encontrar a solução geral, você calcula essa equação aqui como se fosse homogênea, então considere esse g igual a zero e calcula, usando a equação característica. Aí cai em um daqueles três casos, delta positivo, negativo ou zero. E depois encontra uma solução particular da não homogênea, que seria esse yp. Depois simplesmente soma as duas. Então a solução geral é isso, é a soma dessas duas soluções. Bora fazer um exemplo aqui, só para entender. Determina a solução geral dessa equação aí. Pelo que acabamos de comentar, a solução geral para essa equação vai ser o quê? Essa equação é não homogênea, então a minha solução geral vai ser algo do tipo um yp, que é a solução particular dessa equação toda, mais um yh, que eu vou somar da solução dessa equação homogênea. Então, bora começar com a parte fácil, que é a equação homogênea, que a gente já sabe. Então, pega a equação homogênea associada a esse cara, então considere esse t igual a zero, então fica só y, duas linhas, mais y igual a zero. Bom, isso aqui a gente sabe resolver. Vai dar r ao quadrado mais 1 igual a zero. Resolve essa equação, você pode resolver jogando 1 para o outro lado, fica r ao quadrado igual a menos 1. Então, r é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Então, meu r é igual a mais ou menos i. Raiz complexa, então a sua solução, estou chamando de YH porque é a solução da homogênea, vai ser igual a... Bom, a fórmula que a gente viu é a exponencial de αt. Só que o meu alfa é a parte real, que não existe, é igual a zero, a gente só tem a parte imaginária. Então vai ficar só C1 cosseno de t mais C2 seno de t. Esse cara aqui é a solução da minha equação homogênea associada. Então, metade do problema já foi. Falta agora encontrar a solução particular. Nesse caso, a solução particular é uma solução que satisfaz essa equação aqui. Para esse problema, a equação vai ser o quê? yp igual a t. Bora testar. Substitui aqui. Fica t, duas linhas, mais t. Isso vai ser igual a quanto? Se você derivar t duas vezes, vai dar zero. Então fica zero mais t, já que aqui não tem derivada. Zero mais t é igual a t. Então, para o meu y igual a t, satisfaz a igualdade. Ele deu o resultado que teria que dar. Então, esse cara é uma solução particular. Então, você está com a solução particular e a solução é homogênea. A solução geral dessa equação não homogênea vai ser y de p, que é a solução particular, t, mais y de h, que é a solução da homogênea, C1 cosseno de t, mais C2 seno de t. Pronto. Então é isso. Está aqui a minha solução geral de uma equação não homogênea. Então, para você encontrar a sua solução, você precisa da particular e da solução da homogênea. A solução da homogênea eu não vou fazer mais, porque a gente já tem 3 vídeos falando sobre isso. Bora focar em encontrar essa solução aqui. Como é que eu faço para encontrar uma solução particular do problema? Bom, bora seguir em frente. O nosso primeiro método de encontrar uma solução da não homogênea vai ser o coeficientes indeterminados.
Bom, coeficiente indeterminado vai ser meio que um processo de suposição. Você vai olhar para o seu g da sua equação, que no caso é esse cara aqui, e vai supor que o seu y seja um pouco semelhante a esse g. Observe que o nosso g é igual a 3 exponencial de 2t. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu tenho que encontrar um y que quando eu opere ele e as suas derivadas, dê exponencial. Então é interessante supor que o seu yp, a sua solução particular, tenha um exponencial também. Já que eu vou ter que derivar ela algumas vezes e operar para dar um exponencial. Então essa é a minha suposição da minha solução particular. Mas aqui ainda fica uma questão, qual vai ser o coeficiente que vai acompanhar esse exponencial? Esse coeficiente eu não sei, e ele é justamente o que eu quero encontrar, então vou chamar simplesmente de A. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, desenvolver essa equação de maneira que encontre esse valor de A. Por isso que é chamado de coeficientes indeterminados, a gente ainda não determinou ele. Bora tentar encontrar ele. Se esse cara vai ser o meu y, minha suposição para o y, e eu quero que ele seja a solução, então se eu substituir aqui, tem que dar isso. Então bora começar por aí. Bora pegar esse y, substituir aqui e tentar igualar a esse cara. Então a minha conta vai ser o quê? Eu preciso das derivadas, então bora derivar esse y. Então yp do linha vai ser igual, deriva esse cara uma vez. Se eu estou derivando em relação a t, baixo 2. Então fica 2a exponencial de 2t. Y, duas linhas. Preciso da derivada segunda também, né? Então, deriva novamente isso aqui. Baixa novamente o 2, fica 4a exponencial de 2t. Pego esses caras e substituo na minha equação. Y, duas linhas é esse cara. 4a exponencial de 2t. Menos 3, vezes y' que está aqui, vezes 2a exponencial de 2t. Menos 4y, que é a exponencial de 2t. Tudo isso igual a 3 exponencial de 2t. Pronto, meu objetivo aqui é encontrar esse valor de a. Bora continuar simplificando. Eu posso simplificar esse 4a exponencial com esse aqui, já que eles são iguais com sinais opostos. Então, corta esse com esse, sobra isso aqui. Então, sobra menos 6a exponencial de 2t igual a 3 exponencial de 2t. Bom, chegou aqui. Eu não vou passar nada pela igualdade, porque quando a gente está fazendo esse processo, a gente nunca passa nada pela igualdade, porque a gente quer manter ela. Então, o que eu vou fazer aqui é igual aos coeficientes. Quem é que está acompanhando o exponencial de 2t aqui? Esse cara, menos 6a. Quem é que está acompanhando o exponencial de 2t aqui? 3. Como esse cara tem que ser iguais, então esse elemento tem que ser igual a esse. Então, menos 6a é igual a 3. Esse processo da igualdade, a gente vai fazer mais exemplo para ficar mais claro, mas tenha sempre isso em mente. Nunca passe nenhum elemento pela igualdade. Sempre mantenha quem está do lado direito no lado direito e quem está no lado esquerdo no lado esquerdo. Continuando aqui. Bom, 6 passa dividindo, então meu A vai dar igual a menos 3 dividido por 6, que é igual a menos 1 sobre 2. Observe que a gente acabou de encontrar o valor de A. Então, essa minha solução particular vai ser quem? A minha solução particular, yp, é igual a A, que é menos 1 sobre 2, exponencial de 2t. Pronto, você acabou de encontrar a solução particular. Observe que o que a gente acaba de fazer foi para encontrar só a solução particular. Se o problema tivesse pedido a solução geral, então você tem que pegar ainda a solução da homogênea, da equação homogênea. Tá certo? A gente está focando só na solução particular. Então aqui terminou o problema, tá certo? Você resolveu ele. Só que tem uma coisa que é interessante você fazer, que é testar essa solução. Como que você começa uma suposição, então pode ser que você pegue uma suposição errada na hora de montar. Então, quando chegamos na solução, é interessante testar ela, para saber se está certo. E assim, testa como? Pega esse cara e substitui aqui. Se ele der igual à igualdade daqui, então ela é uma solução de fato. Então, deriva duas vezes esse y, então baixa esse 2 duas vezes, simplifica por de baixo, vai ficar menos 2 exponencial de 2t,
menos 3, vezes a derivada desse cara. Se eu derivo baixo 2, simplifica com o de baixo, então fica só o 3. Menos 3, menos daqui com menos daqui, mais, exponencial de 2t, menos 4 vezes esse cara aqui. 4 dividido por 2, 2. Menos daqui com menos daqui, mais, exponencial de 2t. Esse termo e esse termo são iguais, por sinais opostos, então se anulam. E esse cara vai ser igual a 3 exponencial de 2t. Então, deu o que deu aqui do lado da igualdade. Então, de fato, esse cara que a gente encontrou uma solução. Então, é isso. Coeficientes indeterminados é isso. Você sempre supõe alguém para ser a sua solução particular, encontre os coeficientes para encontrar a sua solução. E, no fim, pode ser interessante você testar para saber se você fez um processo certo ou errado, se você encontrou a solução. Como esse processo envolve uma suposição para a sua solução, existe alguns padrão que a gente tem, que é o seguinte. Se g for uma função exponencial, suponha que a solução particular seja proporcional a essa mesma função exponencial. Foi o caso que a gente acabou de ver. Se o seu g, por exemplo, for uma função, por exemplo, do seguinte tipo, 3 exponencial de 1 sobre 2t. Quem você vai considerar para o seu y? Bom, para o seu y você vai considerar algo do tipo a vezes exponencial de 1 sobre 2t. A exponencial se mantém. Se o seu g for algo do tipo 3 sobre 5 exponencial de 4t, o seu y de p vai ser igual a exponencial de 4t. Então, é esse processo se você tiver um exponencial na sua função g. Se na sua função tiver seno ou cosseno, você vai supor que sua solução particular vai ser uma combinação linear de seno e cosseno. Por exemplo, o seu g é algo do tipo seno de 2t. A minha solução particular vai ser algo do tipo a seno. O mesmo valor que tiver aqui você usa aqui, de 2t, mais b cosseno de 2t. Se aqui tiver seno de 5t, aqui também vai ser 5t, 5t. Se aqui tiver seno de π sobre 2t, aqui também seno de π sobre 2t, cosseno de π sobre 2t. Então, essa é a suposição que você vai usar se tiver seno ou cosseno. Tanto faz, qual dos dois. Você vai usar a combinação linear dos dois. E por fim, se g for uma função polinomial, então y vai ser um polinômio de mesmo grau. Se o seu g for algo do tipo t ao quadrado mais 1, isso é um polinômio. Então, meu y também vai ser um polinômio de mesmo grau. Então, a t ao quadrado mais b t mais c. Observe que isso aqui é um polinômio de segundo grau. Aqui não tem t, mas aqui vai ter porque ele é uma equação genérica. É um polinômio de grau 2 qualquer. Se o seu g for algo do tipo t à terceira mais t ao quadrado mais t menos 1, por exemplo. O seu y vai ser um polinômio de mesmo grau, de grau 3 no caso. A t à terceira mais b t ao quadrado mais c t mais d. E assim vai, tá certo? Então, isso aí é a suposição que você vai tomar quando quiser supor o seu y. Bora seguir adiante e fazer mais exemplos para entender melhor. Encontre a solução particular dessa equação aí. Bom, essa equação agora tem seno aqui. Pelo que a gente acabou de ver, meu y de p vai ser uma combinação linear de seno e cosseno. Então, vai ser algo do tipo a seno de t mais b cosseno de t. Essa vai ser a minha suposição do y. O que é que a gente faz? A mesma coisa. Pego esse y, substituo na equação, igualo e tento encontrar o valor de a e b. Então, preciso derivar essa função duas vezes. Derivada primeira. Isso aqui vai ser o quê? A derivada de seno da cosseno. Então, fica a cosseno de t. Derivada de cosseno, menos seno. Então, menos b seno de t. Derivada segunda. Então, pega essa função e deriva de novo. Derivada do cosseno, menos seno. Então, menos a seno de t. Derivada do seno, cosseno. Então, menos b
cosseno de t. Pronto, você vai pegar tudo isso, substituir nessa equação e igualar. Então vai ficar o quê? Derivada segunda. A derivada segunda está aqui. Então fica menos a seno de t menos b cosseno de t. Menos 3 vezes a derivada primeira. A derivada primeira é esse cara. A cosseno de t menos b seno de t. Menos 4 vezes y, que é esse cara. A seno de t mais b cosseno de t. Tudo isso igual a 2 seno de t. Bom, tá aqui. Você só fez igualar. Lembra o que eu falei? Não passa nada pela igualdade. Então você vai chegar nesse outro lado e simplesmente organizar os termos. E eu vou organizar da seguinte forma, botando seno, todo mundo que tem seno em evidência e todo mundo que tem cosseno em evidência também. Se você organizar, fica da seguinte forma. Pronto, aí você consegue isso aqui. Ok, chegamos nessa parte. O que é que a gente faz a partir daí? Como eu quero igualar os coeficientes, eu vou olhar o seguinte. Quem está acompanhando seno desse lado e quem está acompanhando seno desse outro lado. Quem está acompanhando seno aqui é esse termo. Quem está acompanhando seno desse outro lado é esse termo. Então essas duas coisas têm que ser iguais. Então, menos a mais 3b menos 4a tem que ser igual a 2. Quem está acompanhando cosseno desse lado é esse termo. Quem está acompanhando cosseno desse outro lado? Bom, nesse outro lado não tem cosseno. Então, subtende que o valor que está acompanhando cosseno é zero, para ele sumir. Então, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então, toda vez que algum termo faltar do outro lado, é igual a zero. Então, menos b, menos 3a, menos 4b, tudo isso é igual a zero. Bom, agora você tem um sistema, tá certo? Um sistema de duas equações e duas variáveis. É só resolver para tirar o valor de a e b. Só ajustando aqui vai ficar o quê? Esse a junta com esse a, então dá menos 5a mais 3b igual a 2. E aqui também, junta esse b com esse b, menos 5b menos 3a igual a zero. Esse sistema eu não vou resolver porque ele não chega a ser difícil. Então, se você pegar esse sistema e resolver, você chega na seguinte solução. O valor de a e o valor de b que você vai encontrar são esses dois. Como esse cara foi a solução particular que você supôs no começo, a sua solução vai ser de fato quem? Y de p igual a que é menos 5 sobre 17, seno de t, mais o meu b, que é 3 sobre 17, cosseno de t. E tá aí, você acaba de encontrar a sua solução geral. Bora fazer mais um exemplo. E por fim, a gente tem um exemplo usando o polinômio. Nosso g é um polinômio. Então, seu y vai ter que ser um polinômio de mesmo grau do daqui. Esse aqui é um polinômio de grau 2. Então, meu y vai ser um polinômio de grau 2. At ao quadrado mais bt mais c. Preciso das derivadas, então derivo ele a primeira vez. Se eu estou derivando em relação a t, baixa a potência, então 2at mais a derivada desse t dá 1, então mais b. Derivo uma segunda vez, derivo esse termo, a derivada do meu t dá 1, então fica 2a. E a derivada desse cara aqui vai dar zero porque não tem t, é uma constante. Pego tudo isso e substituo nessa equação. Então vai ficar y duas é 2a, menos 3, y', que é 2at mais b, menos 4 vezes y, que vai ser at ao quadrado, mais bt mais c, igual a isso aqui, 4t ao quadrado menos 1. Novamente, se você multiplicar todos esses termos e botar a sua variável em evidência, que é t ao quadrado, t, e quem não tem t, você vai conseguir o seguinte. Aí com isso, você vai igualar os coeficientes. E lembre, nunca passe nada pela igualdade. O que está à direita continua à direita, o que está aí na esquerda continua à esquerda. Quem está acompanhando t ao quadrado nesse lado? Esse termo. Quem está acompanhando t ao quadrado nesse outro lado? Esse outro termo. Então, menos 4a vai ser igual a 4.
Quem está acompanhando o t desse lado? Esse termo. Quem está acompanhando o t desse outro lado? Bom, ele não tem. Se ele não tem, a gente entende, esse cara é igual a zero. Menos 6a menos 4b igual a zero. E por fim, quem não tem t desse lado, com quem não tem t desse outro lado. 2a menos 3b menos 4c é igual a menos 1. Então tá aí. Tá aí o seu sistema, 3 variáveis, 3 equações, é só encontrar elas. Se você fizer essa conta, você vai ver que o seu a é igual a menos 1, o seu b é igual a 3 sobre 2 e o seu c é igual a menos 11 sobre 8. Tem um valor de a e b e c, então eu posso construir o meu y. A minha solução particular desse problema aí vai ser a, que vale menos 1, então menos t ao quadrado, mais b, que vale 3 sobre 2, vezes t, mais c, que é igual a menos 11, então menos 11 sobre 8. Está aí a sua solução particular. Então é isso, galera. Coeficientes indeterminados, você supõe quem vai ser o seu y e tenta encontrar o valor dos coeficientes. Na próxima aula a gente vai ver outro método de encontrar a solução particular, beleza? Valeu, até lá!